Vamos abrir a nossa Bíblia ou ligar. Não é? Hoje em dia, eu sei que há quem traga aí a Bíblia, há aqui alguns que trazem a Bíblia em papel, mas também não faz mal ter em formato eletrónico. Vamos abrir a Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 6. Vamos ler os versos 12 e 13. Levítico, Antigo Testamento, 6, 12 e 13. Para quem abre no livro de papel, é dos primeiros livros. Amém? É um livro onde o Senhor dá muitas, não vou dizer regras, que é incorreto, princípios de vida para a sua igreja, princípios de vida para o seu povo. Então, Levítico 6, no capítulo 6, no verso 12, diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá, verso 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Senhor meu Deus, entregamos esta palavra nas tuas mãos. Pai, eu oro para que possas alinhar os nossos corações com a tua vontade, Senhor. Eu oro para que possas abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos o que tu tens para nós, esta mensagem. Não seja apenas uma mensagem declarada por um homem, mas que o teu Espírito Santo possa semeá-la de uma forma clara, Senhor, no nosso espírito e nos nossos corações. Que ela fique gravada para nós entendermos a importância de sermos um altar do Deus vivo. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Esta passagem, como eu disse, do Antigo Testamento, mostra-nos que no Antigo Testamento o altar era o lugar de sacrifício. O altar não era o lugar onde se vinha ministrar, não era o lugar onde se vinha adorar. O altar era um lugar de sacrifício, da adoração também e da comunhão com Deus. Quando o povo trazia, e o presbítero Alcides já nos ministrou uma vez, de uma forma muito clara sobre o tabernáculo, os vários elementos do tabernáculo, tudo o que existia no tabernáculo, entre eles o altar. O povo trazia os animais, as rolas, o cordeiro, a vaca, o boi, o povo trazia isso para sacrificar. Então o altar era o lugar onde o sacerdote, depois de receber os elementos, depois de fazer o que tinha que fazer, de os consagrar, era o lugar onde ele fazia um sacrifício que fosse agradável ao Senhor. Porque era algo que estava instituído pela lei mosaica, a lei que Deus entregou a Moisés. E era assim que o povo fazia e era assim que o sacerdote fazia. Hoje, graças a Deus, não temos mais esse altar físico. Quando, por exemplo, nós dizemos aqui, e muitas vezes é uma frase que nós dizemos, vamos levantar um altar de adoração ao Senhor, nós não estamos a falar em colocar aqui lenha no altar e lançar fogo. Não. O que nós estamos a dizer é que neste altar nós vamos levantar adoração. Um altar espiritual. Não estamos a falar de um altar físico. A gente pode levantar um altar de adoração no nosso lugar, na nossa cadeira, quando nos prostramos, quando estamos a louvar, quando levantamos os braços, quando rendemos a nossa vida a Jesus, quando nós ouvimos o Espírito Santo falar connosco de uma forma tão audível que é impossível nós dizermos, é impossível. Mas é Deus a fazer isso através do Espírito Santo. Nesse momento nós estamos a levantar um altar espiritual. E porquê é que hoje nós não precisamos de um altar físico? Está meio explicado já pelo que nós fizemos. Nós fizemos um memorial de ceia com o Senhor Jesus. Nós hoje não precisamos de um altar físico, porque o Senhor Jesus já se sacrificou por nós. Um dia Jesus, e no outro dia o Senhor me ministrou também sobre isso, está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando Jesus subiu à cruz do Calvário, quando Jesus subiu à cruz lá no Gólgota, o Senhor se entregou por nós. Não é preciso mais sacrifícios. Não precisamos mais de torcer o pescoço à rolinha, não precisamos mais de consagrar um cordeiro, porque Jesus era o cordeiro puro e santo, sem mácula, sem ruga, que foi entregue por nós para que as nossas vidas pudessem viver uma vida diferente. Então Jesus é o nosso sacrifício físico, que nos traz liberdade e que, além da liberdade, nos traz a possibilidade de nós hoje dizermos o quê? Levantamos altares espirituais que glorifiquem o nome do Senhor. O altar espiritual não é para eu mostrar que eu sou espiritual. O altar espiritual que nós levantamos, o altar de adoração, não é para que nenhum de nós se mostre muito espiritual. O altar espiritual de adoração que nós levantamos é para que o nome do Senhor seja glorificado. Sempre que o eu for mais importante que o Senhor, nós temos que voltar a ouvir a canção Único, temos que
que voltar a ler a palavra de Deus, porque realmente não há trono que se possa comparar ao trono de Deus. Então nós temos que realmente diminuir para que Ele possa crescer nas nossas vidas. Então uma coisa que tem que ficar clara na nossa mente, porque às vezes nós vemos coisas estranhas por aí fora, é que hoje não há necessidade de mais sacrifícios físicos. Amém? Quem disser que hoje tem que haver sacrifícios físicos está a adulterar a palavra de Deus. Está a tentar usar uma estratégia qualquer para manipulação e para controlar a vida das pessoas. Mas voltando aqui a esta passagem de Levítico, neste tempo, no Antigo Testamento, o altar era físico. E o altar, como um altar físico que era, tinha que ser cuidado de acordo com as orientações que Deus deu ao povo. Ou seja, tudo o que Deus disse ao povo para fazer, o povo tinha que fazer. Quando Deus deu as diretrizes como construir um tabernáculo, o povo construiu um tabernáculo daquela forma. Quando Deus diz o que é que se vai fazer no altar, o povo tinha que cumprir. Porquê? Porque senão não era o que Deus tinha pedido. Não era o que Deus tinha dito. Então, qual foi talvez a orientação mais importante que Deus deu? Está lá no verso 13 que nós acabámos de ler. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. De todos os detalhes do altar, este era o detalhe talvez mais importante. Deixa-me dar-te aqui um exemplo, passando para a nossa vida normal, para perceberes o que é que esta frase quer dizer. Quem aqui gosta de churrasco? Todos gostamos. Hoje em dia, quando nós fazemos um churrasco, ou quando queremos fazer, o que é que a gente faz? Estamos a falar do churrasco tradicional, não daqueles de gás, todos modernos. Isso não é churrasco, isso é carne. Churrasco tem que ter o carvãozinho, aquele cheirinho, tem que a gente ficar cheios de fumo. Isso é que é churrasco. Quando a gente faz o churrasco, a gente faz o quê? Cada um usa a estratégia que quer, coloca o carvão, acende e está pronto para fazer o churrasco, para pôr a carne. A carne ou o peixe, ou o que nós quisermos. E quando acaba, o que é que a gente faz? Quando acaba, nós deixamos o fogo morrer por si, ou então apagamos-lo com muito cuidado para não levantar brasas. E da próxima vez que formos fazer um churrasco, seja no dia seguinte, daí a uma semana, daí a um mês, o que é que a gente faz? Temos que fazer novamente o fogo. Porquê? Porque o fogo apagou. Eu, se fizer um churrasco hoje ao meio-dia, às 4 da tarde o fogo já apagou. Então, se eu amanhã quiser novamente fazer um churrasco, eu tenho que colocar o fogo novamente. Mas com o altar de Deus não funciona assim. O altar que o Senhor nos mandou fazer, o altar que Deus mandou fazer ao povo, não é para arder só quando o sacerdote está a fazer algo. O fogo arderá continuamente e não se apagará. Diz lá no verso 13. O que o Senhor está a dizer ao povo é: a nossa ligação com Deus é sempre ativa. Naquele momento físico, o fogo tem que estar sempre pronto, sempre a arder. O sacerdote não podia deixar apagar. Nós hoje, que não temos o altar físico, mas que temos este altar espiritual, a nossa ligação com Deus tem que estar sempre ligada. Não pode ser só quando eu preciso. Não, eu agora tenho um problema, vou falar com Deus. Quando foi a última vez que tiveste um tempo a sós com Deus? É que nem me lembro. Não sei se foi a semana passada, se foi o mês passado, se foi o ano passado. Não faço a menor ideia. Falhamos. O nosso altar tem que estar sempre aceso com Deus. O nosso altar espiritual tem que estar sempre pronto. Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Nós aprendemos isso quando lemos o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Logo no início nós percebemos que Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. O Senhor gosta de estar na nossa presença. O Senhor gosta que a gente esteja na nossa presença. Deus não nos criou apenas para que a gente se lembre dEle quando temos uma necessidade, quando temos uma falta de dinheiro, quando temos uma falta de saúde, quando temos um problema para resolver, quando precisamos estudar para um teste. Não é nessa altura. O Senhor criou-nos para ter relacionamento com Ele. Então, o que nós percebemos aqui, voltando a Levítico, é que o sacerdote era responsável por duas coisas. Imagina que eu sou o sacerdote, com as devidas ressalvas. O sacerdote tem que fazer o quê? Eu tinha que fazer o sacrifício que alguém me entregava, mas ao mesmo tempo tinha que garantir o quê? Que o altar tinha fogo constantemente. Ok? Isto é algo que é muito importante. Não era a pessoa que trazia o sacrifício que tinha que garantir que o altar estava em condições. O que é que tinha que garantir quem trazia o sacrifício? Tinha que garantir que o animal estava de acordo com a lei. E o sacerdote tinha que garantir que consagrava o animal
e que o altar estava pronto. Isto é um detalhe muito, muito importante e nós vamos ver isto mais à frente. Como é que ele garantia isto? Abre no capítulo 6, no mesmo capítulo, e vamos ler o verso 11. Nós começámos no 12 há pouquinho. A responsabilidade do altar é do sacerdote. Vê lá o que é que diz no verso 11, lá no mesmo capítulo do Levítico. Capítulo 6. Diz assim: depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, está a falar do sacerdote, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. Então, como é que ele garantia que o fogo não se apagava? Retirando a cinza. Ou seja, à medida que o fogo ia ardendo, e todos nós sabemos que quando a gente faz um fogo provoca cinza, à medida que o fogo ia ardendo, ele ia colocando mais lenha, ia retirando a cinza que ia ficando. E levava para fora do arraial. Porquê? Porque já era algo que não pertencia ali. Tinha cumprido a sua obrigação. Ele retirava a cinza. E isso ele ia pondo fogo. Era isto que ele fazia. Voltando ao exemplo do churrasco que eu dei há pouquinho, quem costuma fazer churrasco sabe que a cinza pode fazer aquilo que se chama sufocar o fogo. Se eu deixar muita cinza lá, chega a um ponto que a própria cinza abafa, não há oxigênio. É tão simples quanto isso. E o fogo apaga por si mesmo. Então, nós antes de começarmos um churrasco, limpamos sempre a grelha, as coisas. Quem faz sabe que tem que ter esse cuidado. Por isso, primeiro limpa-se, prepara-se tudo. Era isto que o sacerdote fazia. O sacerdote punha a lenha e retirava a cinza que ia ficando. Colocava mais lenha e retirava a cinza que ia ficando. Era isto que ele fazia 24 horas sobre 24 horas. O fogo estava ali continuamente. Não era difícil de fazer, mas era algo que não podia ficar para mais tarde. Ele tinha que fazer à medida que a cinza estava, porque se acumulasse muita cinza, o fogo apagava. Se o fogo apagasse, o que é que acontecia? Não havia a presença de Deus para se efetuar o sacrifício. Okay? Quando o fogo se apagava, se o sacerdote deixasse o fogo apagar, a presença de Deus não estava naquele lugar. Então, detalhe muito importante. Hoje o nosso altar não é físico, como eu disse. Hoje o nosso altar é um altar espiritual. O nosso altar é o nosso coração. O nosso altar é onde nós oferecemos a nossa vida a Deus. Mas no nosso coração, o fogo de Deus pode ser sufocado pela cinza que nós produzimos. E se nós não retirarmos essa cinza, o fogo deixa de arder. E é algo que é muito importante. Se nós deixarmos de arder, o que é que acontecia no altar físico? A presença de Deus deixava de estar. Se eu deixar de ter o fogo de Deus no meu coração, a presença de Deus deixa de ser real na minha vida. Como é que isso acontece? Eu deixo de ter interesse em ler a Bíblia, eu deixo de ter interesse em orar, eu deixo de ter interesse em vir à igreja, eu deixo de ter interesse em ter comunhão com os meus irmãos, eu deixo de ter interesse em ouvir um louvor, e tudo o que não é de Deus começa a ganhar um interesse maior na minha vida. Porquê? Porque o meu coração está sufocado pelas cinzas. Eu quero, se calhar, agora estar a pensar assim, então, mas se o meu altar é espiritual, não é físico, se o meu altar é o meu coração, como é que ele pode ter cinza? Mais uma vez, não estou a falar da cinza física, estou a falar de uma cinza no sentido espiritual. É uma excelente pergunta. Então, vou-te dizer o que é que a cinza representa. Porque nós, se entendermos o que é que a cinza representa, nós conseguimos perceber porque é que as coisas podem acontecer. A cinza representa resíduos de algo que um dia queimou no nosso coração e que não foi limpo. Exatamente como o sacerdote. Pensa assim comigo. O sacerdote vai fazer um sacrifício, vai imolar um cordeiro e vai queimá-lo no altar. O cordeiro queimou. A cinza, tudo o que resta do cordeiro está lá. Os ossos, a gordura, tudo. Independentemente da forma como o sacerdote separava, mas vamos falar assim de uma forma mais simples, tudo o que pertencia ao cordeiro que foi colocado no altar queimou, mais a lenha. Então aquele sacrifício já não interessa, já foi. Deus já cumpriu o que tinha que cumprir com aquele sacrifício. Então ele tem que limpar. O nosso coração já pode ter queimado muito por Deus, mas nós podemos ter deixado de entrar coisas no nosso coração que são cinza. O nosso coração é diferente. Não é aquilo que Deus fez por nós que deixou de ter validade. Mas nós não podemos ficar sempre a viver do passado daquilo que Deus já fez connosco. Eu costumo dizer uma frase, e vocês sabem que eu já disse isso várias vezes, do meu antigo pastor, da primeira igreja, da igreja onde eu me converti. Ele tinha uma frase que eu acho que
boa para todos nós, que era a seguinte: agradecido sempre, satisfeito jamais. Agradecido por tudo o que Deus já fez na minha vida, mas eu não posso estar satisfeito porque há muito mais para Deus fazer na minha vida. Grato por tudo o que Deus já me deu, a família, os filhos, tudo. Mas eu sei que Deus tem muito mais para mim, sei que Deus tem muito mais para nós. Então, nós às vezes temos uma tendência, podemos ter essa tendência de viver no passado. Eu já fui um grande profeta de Deus. Já fui, porque é que não sou hoje? O que é que eu deixei que acontecesse ao meu coração que hoje já não sou? Deus já não fala comigo? Eu já não leio a sua palavra? O que é que acontece ao meu coração? Porque é que só fui? Eu já fui um grande ministro do louvor. E hoje? Não, hoje não tenho vida para isso. Então, se Deus um dia te deu um talento para seres ministro de louvor, hoje não tens esse talento? Onde é que o enterraste? Onde é que o perdeste? Vou ver como nós facilmente, às vezes, ficamos satisfeitos e vivemos. Deus um dia fez um milagre na minha vida. Deus já fez milagres na minha vida. Eu estou aqui porque é um milagre de Deus. Mas eu, grato todos os dias, mas à espera que amanhã eu esteja ainda melhor que o que estou hoje. Amém? Tudo o que Deus fez é maravilhoso nas nossas vidas, mas nós não podemos viver do passado. Senão isso faz o quê? O que era uma bênção, o que foi uma bênção, o que é uma bênção, pode se transformar em cinza no nosso coração quando eu não alimento essa bênção com mais fogo para que essa bênção se multiplique e multiplique e multiplique. Multiplique, não estou a falar de dinheiro, amém? Estou a falar da presença de Deus. E nós, muitas vezes, corremos esse risco. Então, voltando aqui às cinzas, que eu afastei-me um pouquinho. O que é que a cinza pode representar? A cinza no nosso coração pode representar hábitos antigos que já não deveríamos ter. Coisas que já não era para nós fazermos, mas que às vezes nós ainda fazemos. Isso é cinza que às vezes fica no nosso coração. Outra cinza são emoções mal resolvidas. Orgulho, ressentimento, falta de perdão. Isso são cinzas que ficam no nosso coração. Mas alguém me maltratou. Mas eu tenho uma mágoa tão grande na minha vida daquela circunstância, daquela situação. E vamos resolver essa mágoa com o Espírito Santo? Ou vamos transformá-la numa cinza que impede o fogo de Deus de queimar no meu coração? Deus dá-nos sempre a possibilidade de resolver, e nós muitas vezes queremos ficar na possibilidade de nos mantermos no mesmo porque temos medo de avançar para aquilo que Deus tem para nós. Porque às vezes não é fácil. Nós temos que perceber aquilo que Deus tem para nós e nós temos que escolher o que é o certo de Deus em vez de ficarmos com as dores do nosso coração, porque às vezes nós damos mais valor às dores, a estas emoções mal resolvidas, do que àquilo que Deus está a fazer. Outra coisa que provoca cinza no nosso coração muitas vezes é o ativismo religioso sem a presença de Deus. Eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo. É tudo para Deus, é tudo para a igreja, mas é de tal forma, temos tantas atividades que não temos tempo para Deus. É como se o Senhor Jesus estivesse a passar ao nosso lado, a perguntar assim: precisas de ajuda? Não. A gente nem olha, nem vê que é Jesus. Não, eu estou muito ocupado. Eu estou a fazer isto tudo para a igreja, estou muito ocupado. E Jesus só quer assim: mas eu posso estar um pouquinho contigo? Não, estou muito ocupado. E a gente nem percebe. E Jesus passa ao nosso lado. E nós estamos a fazer coisas para Deus? Estamos. É isso que Deus espera de nós? Não. Deus criou-nos para ter relacionamento com Ele. Temos de ter atividades. Claro que temos de ter atividades. Nós, falando ministerialmente, nós temos que garantir que a igreja está limpa. Nós temos que garantir que alguém dá aulas de ministério infantil. Nós temos que garantir que o louvor ensaia e está aqui no domingo. Nós temos que garantir que a assistência cuida da sala. Nós temos que garantir montes de outras coisas. Claro que temos essas atividades. Mas nenhuma dessas atividades nos tira o tempo em que nós, como Maria, vamos à presença de Deus. Quando nós escolhemos ser mais Marta do que Maria, isso coloca cinza no nosso coração. Porque é como se a gente dissesse: o povo traz o cordeiro, por exemplo, para o sacrifício. Mas eu estou tão preocupado com o fazer, que não tiro a cinza. E chega um ponto que o fogo não desce e Deus não está presente. Nós não podemos fazer isso. Temos que saber ter a atividade, mas não ser a atividade do foco da nossa vida. Outra coisa que provoca ou produz cinza no nosso coração é a religiosidade. A religiosidade é algo que nos afasta de Deus. Não, eu só posso orar com a mão direita para cima. Não, eu só posso orar com a mão esquerda para cima. Eu só posso estar no louvor se estiver com os braços assim. Eu só posso estar no louvor se estiver com os braços assim. Não, nós temos uma regra que só podemos sentar 3 minutos depois de começar o culto. 1 minuto depois já não podemos sentar. Quando nós criamos essas
regras religiosas, quando nós queremos aquilo que se chama um ritual litúrgico ou religioso, em que transformamos a celebração a Jesus em algo vazio, sem vida, sem paixão, sem rasgarmos o nosso coração na presença do Pai, nós estamos a fazer o quê? Estamos a criar cinza no nosso coração. Um exemplo que nós temos na Bíblia que nos mostra, abrindo aqui esta janela, que nos mostra o que a religiosidade pode trazer, foi quando Jesus curou alguém no sábado. Para os fariseus, para os religiosos da época, deixa-se a pessoa morrer, mas como é sábado, não se cuida da pessoa. E Jesus nos mostrou que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E nós muitas vezes, a religiosidade, não, eu só posso se for assim, eu só posso se for assim. Não, claro que há princípios, claro que tem que haver algumas regras básicas de comportamento, mas nós não podemos colocar isso como algo religioso. Outra situação ou comportamento que provoca e que causa a produção de cinza que fica guardada no nosso coração é o que nós podemos chamar de orgulho espiritual. Como eram os fariseus, que acabei agora mesmo de falar. Só eles é que eram santos. O fariseu orava para que todos ouvissem: Senhor, mas sempre como ele sendo o bom e os outros são os pecadores. Quando nós começamos a olhar para o irmão que está ao nosso lado, ou atrás de nós, ou à frente, ou onde quer que seja, vendo as falhas dele e não vendo as minhas falhas, como o Senhor Jesus nos disse, quando eu vejo o cisco no olho do irmão e não vejo a trave no meu olho, quando isso acontece, eu estou cheio de orgulho espiritual. Só eu é que sou santo, só eu é que faço as coisas bem, os outros fazem tudo mal. A forma como se vestem, a forma como se penteiam, a forma como falam, a forma como riem, tudo que os outros fazem é errado, mas eu não. Eu sou o santo, eu não falho nada. A forma como eu ando é perfeita. Quando nós entramos nesse orgulho espiritual, eu estou a dar estes exemplos um pouquinho absurdos, mas a gente às vezes vê, não, porque eu leio a Bíblia todos os dias e o meu irmão não lê a Bíblia todos os dias. Eu não sou mais santo do que ele porque eu leio a Bíblia. Ele está a perder algo, mas eu não sou mais santo do que ele só porque eu leio a Bíblia todos os dias. Amém? A gente temos de ter esse equilíbrio e entendermos as coisas. Eu poderia dar mais exemplos do que pode ser cinza na nossa vida. Eu acredito que cada um de nós possa, ao mesmo tempo que está a ouvir, pode estar a pensar noutras circunstâncias que se calhar já passaram pela vossa vida ou já presenciaram e que mostra que realmente temos de ter muito cuidado com a cinza. Estes exemplos de cinza são importantes, mas mais importante do que nós percebermos o que é a cinza é percebermos porque é que é importante tirarmos a cinza do nosso coração e aprendermos como o fazer. Porque todos nós, não vale a pena a gente pensar que somos uns melhores do que os outros. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos comportamentos, temos atitudes, temos circunstâncias na nossa vida que nos levam, muitas vezes, a produzir cinza. Então nós temos de tirar a cinza para quê? Que já vimos, para que o fogo não se apague. Nós temos de tirar a cinza para que o altar não fique impuro, para que eu não fique impuro, para que o meu coração esteja pronto, porque Deus merece excelência. Não só para que o fogo não se apague, mas porque Deus deu essa direção. Deus diz lá no verso 13, como nós vimos, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então, se Deus deu essa direção, deu esse comando, eu tenho que o cumprir. É o Deus Todo-Poderoso a falar comigo. Então, se Deus me diz para eu fazer isso, nós temos que fazer dessa forma diferente. Ter esse cuidado. Lembram-se que há pouquinho dei o exemplo, imaginem que eu era o sacerdote e que alguém me trazia para fazer o sacrifício. E eu no sacrifício vivo, eu, sacerdote, tinha a responsabilidade de quê? Lembram? De fazer o sacrifício e limpar o altar. Mas hoje, no sacrifício espiritual, no meu altar espiritual, não sou eu que vou fazer isso. É cada um de nós que vai fazer. Não sou eu como pastor que faço o sacrifício nem preparo o altar. Não sou eu que preparo o coração de cada um. Não sou eu que preparo o sacrifício que cada um vai fazer. Nós ensinamos, nós ministramos debaixo da palavra de Deus, nós mostramos aquilo que deve ser feito, mas é cada um que tem a responsabilidade, que tem o dever de individualmente fazer. E porquê? Primeiro, porque o altar não é físico. E segundo, porque o Senhor nos diz lá, em Apocalipse 1, no verso 6, o Senhor nos diz que nós somos reis e sacerdotes. Então, se cada um de nós é rei e sacerdote, somos nós que vamos cuidar do nosso próprio altar. Até porque a Bíblia também nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, cada um de nós tem que cuidar desse templo. Não sou eu que vou cuidar do templo de cada um.
Eu, como pastor, tenho a responsabilidade de quê? De orar por cada um. Eu, como pastor, tenho a responsabilidade de ensinar a Bíblia. Eu, como pastor, tenho a responsabilidade de ser um bom exemplo daquilo que Deus me ensina para ser. Eu, como pastor, tenho a responsabilidade de tentar hoje ser melhor do que aquilo que fui ontem. Eu, como pastor, tenho a responsabilidade de dar a minha vida por cada um, em oração, não de uma forma literal, de dar o meu melhor para ensinar, para acompanhar, para apoiar, para ministrar, para ser solidário em todos os momentos. Mas o coração de cada um é cada um que tem que resolver. O coração de cada um é cada um que tem que cuidar dele. A responsabilidade não é minha como sacerdote. A responsabilidade é individual. E nós temos na Bíblia vários exemplos. Eu também vos vou mostrar para não alongar muito mais a ministração. Temos exemplos do que acontece quando o altar está pronto e do que acontece quando o altar não está pronto. Porque nem toda a gente faz tudo bem. Amém? Aqui todos nós fazemos tudo bem. Eu não faço. E na Bíblia, nós também temos a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, é maravilhosa por muitas razões. Mas uma das razões que é extraordinária é que a Bíblia nos mostra não apenas quem fez coisas bem, mas nos mostra quem fez coisas mal, coisas erradas. Porquê? Porque Deus não esconde nada, porque Deus é verdadeiro, porque Deus não usa de subterfúgios, porque Deus não precisa de se vangloriar nem de se exaltar através da sua palavra, mas acima de tudo para nós percebermos que mesmo quem faz coisas mal pode resolver-se perante Deus. Mesmo quem tem comportamentos errados, mesmo quem faz coisas erradas, contrárias àquilo que Deus lhes disse, pode mudar isso. E ao mudar isso, pode fazer algo que é o quê? Mudar a sua vida. E nós não nos podemos esquecer que hoje nós temos essa grande facilidade, essa grande bênção, que é termos o Espírito Santo connosco que nos ajuda. Se nós pensarmos um pouquinho, porquê é que era difícil? Porquê é que era difícil o povo cumprir a lei mosaica? Os 10 mandamentos. E nós estamos quase a iniciar, no final do mês vamos iniciar essas aulas sobre os 10 mandamentos. Porquê é que era difícil o povo cumprir os 10 mandamentos? Porque tinham que fazer tudo na base da sua força. Eles tinham que cumprir os mandamentos com base na sua capacidade de resistir às situações. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Por isso é que antigamente era impossível cumprir a lei. E por isso é que a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus veio cumprir a lei. Só Ele cumpriu a lei. Porquê? Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. E nós conseguimos cumprir. Nós hoje conseguimos dizer não ao pecado. Nós hoje conseguimos dizer não à tentação. Se nós quisermos, conseguimos. Porquê? Porque o Espírito Santo de Deus nos dá essa força. O Espírito Santo de Deus nos dá essa alerta. O Espírito Santo de Deus nos diz não vais por aqui, vai por aquele caminho. O Espírito Santo nos diz não olhes para ali, olha antes para ali. A decisão é nossa de fazer, a decisão é nossa de olhar, mas o Espírito Santo nos ajuda. E o povo naquela altura não tinha essa possibilidade. Mas voltando aqui a estes exemplos da Bíblia, eu vou-te dar um exemplo extraordinário, podia-te arranjar vários, do que acontece quando o altar está pronto, quando o altar está restaurado, para conseguires perceber quão poderoso pode ser o agir de Deus na nossa vida quando nós temos o nosso altar pronto, quando nós temos o nosso coração restaurado. É um exemplo que todos nós conhecemos do profeta Elias no Monte Carmelo. O profeta Elias estava numa luta completamente desigual no Monte Carmelo. Era os sacerdotes de Baal, era Jezebel, era toda a gente a tentar colocar o nome de Deus mal, desonrar o Senhor e usar o quê? Usar a vida de Elias para isso acontecer. Só que Elias obedeceu a tudo o que Deus lhe disse. Não sei se vocês se lembram, estava sem chover há imenso tempo naquela altura. E quando Elias disse que Deus iria fazer algo poderoso, Elias pediu ao povo para trazer água. Ele colocou água junto ao altar. Ou seja, tudo o que Deus foi dizendo a Elias para fazer, Elias fez. Deus preparou o altar. Deus limpou o altar. Elias limpou o altar, restaurou o altar, colocou a água, tudo. O que é que aconteceu quando o altar estava pronto e restaurado? Deus mandou o fogo dos céus e todos os sacerdotes de Baal foram eliminados. Todo o mal que estava ali presente foi destruído. E o povo viu o fogo de Deus a vir do céu, a queimar um altar. E aí limpou tudo o que era o mal. Tudo o que era maligno ali desapareceu. Então nós percebemos o quê? Quando alguém restaura o altar, o fogo de Deus se faz presente. Quando o altar está pronto,
sem cinza, sem lixo, digamos assim. Quando o altar de Deus está purificado e quando o profeta Elias, sem entrar em grandes detalhes, quando ele manda colocar água naquele altar, foi por duas razões. Porque a água era um bem precioso e valioso, porque não chovia há muito tempo, muito mesmo, e porque a água representa a palavra de Deus. A água representa a nossa limpeza pela palavra. A água representa o amor de Deus limpando as nossas vidas. A água representa hoje o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, limpando as nossas vidas do pecado. Então, quando ele coloca ali aquela água, quando ele prepara o altar, vem o fogo de Deus de uma forma poderosa, como o povo nunca tinha visto. E os sacerdotes do mal, os sacerdotes de Baal, ficaram envergonhados porque não conseguiram fazer aquilo que Elias estava a fazer. E eles foram destruídos por isso, porque o poder de Deus se manifestou de uma forma poderosíssima. Isto é um exemplo que acontece quando alguém restaura o altar. Agora pensa comigo, e se Elias não tem restaurado o altar? Provavelmente a palavra que nós tínhamos na Bíblia hoje era diferente. Dizia assim, e Elias foi envergonhado. E temos caso de pessoas, temos personagens que a Bíblia nos diz que a personagem X e Y foram envergonhados, porque de Deus não se zomba. Então, mas vemos este exemplo que é importantíssimo para nós. E agora vou-te contar um exemplo do que acontece quando não se cuida do altar. Podia também dar muitos exemplos, porque infelizmente há exemplos desses quando se negligencia o altar. Este que eu trago, sem entrar em grandes detalhes, está em 2 Crónicas, no capítulo 28, e diz-nos que o rei Acaz não cuidou do altar. Ele, além de não cuidar do altar, ele fez algo a seguir. Fechou as portas do templo. Ou seja, ele fez o contrário daquilo que a palavra de Deus lhe dizia. Fez o contrário daquilo que os seus antepassados tinham feito. Ele não cuidou do altar e fechou a porta do templo. Qual foi o resultado? O resultado foi a ausência de Deus daquela região. O resultado foi a ausência de Deus sobre o povo e o resultado foi o caos espiritual. Se vocês lerem o capítulo inteiro de 2 Crónicas 28, vão perceber como o caos espiritual se instalou. Porquê? Onde não está a presença de Deus, está a presença do mal. Não vale a pena nós pensarmos, talvez se eu não fizer coisas erradas, onde não está Deus, está o mal. Onde não está o bem, instala-se o mal. Onde a presença de Deus não é real, se nós não buscamos a presença de Deus, algo vai buscar o nosso coração. Se nós não alimentamos o nosso espírito com as coisas de Deus, nós vamos alimentar a nossa carne com as coisas que o mundo nos oferece. Elias alimentou-se com as coisas do espírito. O rei Acaz alimentou-se com as coisas da carne. Fez o que ele queria e descuidou o altar de Deus. Então, quando nós descuidamos o nosso altar, que é o nosso coração, podemos chegar a quê? Ao caos espiritual. Podemos ter uma vida em que não conseguimos perceber o que nos está a acontecer, mas as coisas vão-nos acontecendo umas atrás das outras. Situações estranhas, situações complicadas, situações que nos atrapalham, que nos fazem mal, nós não percebemos porquê. E muitas vezes é tão simples. Eu não cuidei do templo, eu não cuidei de mim, eu não cuidei do meu coração, porque, como eu disse, nós somos templo do Espírito Santo. Mas eu não estou só hoje aqui, parece que estou só a dar mais notícias. Não estou. Estou a mostrar o que pode acontecer quando nós fazemos o que é o certo e mostrar o que pode acontecer quando nós fazemos o que não é o certo. Porque tudo na vida tem uma consequência. A partir do momento em que nós respiramos, nós podemos fazer e pela direção da direita ou pela direção da esquerda. São decisões nossas. Umas são boas, outras não são. O que nós temos que ensinar, o que nós temos que tentar promover entre nós, como igreja, como filhos de Deus, é que, dando ouvido à voz do Espírito Santo, nós vamos mais vezes tomar as decisões certas do que as decisões erradas. E que, quando tomamos a decisão errada, nós conseguimos consertá-las e recuperar o caminho e voltar para os caminhos de Deus. Então, a boa notícia que eu tenho hoje para nós é que nós podemos inverter o que está errado. A boa notícia que eu tenho para nós hoje é que nós podemos pegar numa vassourinha espiritual, perdoem-me a brincadeira, e limpar o meu coração com essa vassourinha. Eu posso limpar aquilo que está mal. Eu posso limpar a cinza que está no meu coração para que o fogo de Deus volte a ser real na minha vida. Para que eu volte a ser o profeta que fui há 10 anos atrás. Para que eu volte a ser o ministro de louvor que fui há 10 anos atrás. Para que eu volte a ser aquela pessoa onde tocava havia milagres como era há 10 anos atrás. Para que eu possa ser essa pessoa e não viver mais no passado,
mas ter o presente de Deus real na minha vida e o mundo ser impactado pela minha vida. Mas para isso acontecer é importante nós percebermos algo muito importante. Espiritualmente falando, o nosso coração contém 5 altares e cada um destes altares é de cada um destes que nós temos que cuidar. Nós temos que ser diligentes, temos que ser cuidadosos para que Deus esteja presente em cada um desses altares. Então eu vou dizer-vos hoje quais são esses 5 altares que nós temos e a forma como nós temos que cuidar deles. Quais são os erros que às vezes não acontecem e que nós facilmente caímos neles porque nós somos humanos. Amém? Nós temos o Espírito Santo em nós que nos ajuda, que nos guia, que nos orienta. Verdade. Mas nós continuamos a ser humanos. E o humano como carne, que é, mesmo sendo um homem ou uma mulher espiritual, muitas vezes nós nos deixamos enrolar, muitas vezes nós nos deixamos enganar por aquilo que parece que é agradável aos olhos, mas que na realidade não é. Então o primeiro altar é o altar de oração. O que é que significa eu cuidar do meu altar de oração? Significa que eu tenho que ter uma vida de oração. É tão simples como isso. O Senhor Jesus ensinou-nos naquilo que se convencionou-se chamar de oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus diz algo muito simples naquela oração do Pai Nosso. Diz para nós orarmos pelo pão nosso de cada dia. Nós comemos todos os... Há aqui alguém que não coma todos os dias? Estava a ver. Se não comesse todos os dias, ficava preocupado. Uma coisa é o jejum intermitente. Isso é quase a morte intermitente. Não comer todos os dias. Graças a Deus nós comemos todos os dias. Fazemos mais do que uma refeição até para sermos saudáveis, para termos força. Então, porquê é que o espírito não é alimentado através da oração todos os dias? Se a carne é alimentada através da comida, o espírito tem que ser alimentado também através da oração. Então, quando o Senhor Jesus nos diz na oração do Pai Nosso para nós pedirmos o pão de cada dia, quer dizer que o alimento é diário. Senão Jesus não dizia para pedirmos o pão nosso de cada dia. Pedia para o pão nosso da semana. E a gente comia uma vez por semana e orávamos uma vez por semana. Quando o povo estava no deserto e Deus enviava o maná para eles se alimentarem, era diário. E com exceção do fim de semana, do sábado, se eles guardassem o maná de um dia para o outro, estava estragado, cheirava mal, não se podia comer. Então, o que nós entendemos é que nós não podemos vir à igreja no domingo. Esta frase tirada de contexto fica mal. Nós devemos vir à igreja no domingo, mas não podemos vir à igreja no domingo e só voltar a orar no próximo domingo quando estamos na igreja. Senão, se eu como na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, eu não posso esperar no domingo para voltar a orar. Eu não posso só orar quando estou na igreja. Eu não posso só orar quando nós estamos juntos como igreja. Então, eu tenho que perceber que o meu alimento de oração tem que ser diário. Isso é uma forma de eu garantir que o meu altar da oração está limpo e purificado. Por isso é que o Senhor Jesus também nos diz uma coisa muito importante, que é o quê? Quando estiveres sozinho, quando estiveres num lugar, fecha a porta do teu quarto, vai para o teu lugar secreto, o que nós chamamos de lugar secreto, para teres o quê? Um tempo a sós com Ele. Um tempo a sós em que a gente ora. Um tempo a sós em que nós choramos. Um tempo a sós em que nós rimos. Um tempo a sós em que nós recarregamos a nossa bateria espiritual. Este é o cuidado que nós temos que ter diariamente. O altar da oração é um altar que tem que ser limpo de cinza diariamente para que o fogo possa arder constantemente. Eu vou-vos dizer uma coisa que muitos de vocês sabem que é verdade. Quanto mais eu oro, mais prazer eu tenho em orar. Quanto mais eu oro, mais gosto pela oração eu tenho. Quanto menos eu oro, mais dificuldade eu tenho em orar. É humano, é a nossa natureza carnal a funcionar. E vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho dificuldade em acreditar, mas pode acontecer, não é? Eu tenho dificuldade em acreditar que haja pessoas que antes de começar a orar tenham prazer por irem a orar. Eu falo por mim. Às vezes, muitas vezes, tenho que lutar contra a minha carne para parar o que eu estou a fazer, porque sinto que tenho que orar. Só que depois de entrar na oração, a conexão com o Espírito Santo é de tal forma que não dá vontade de parar. Depois de começar, é tão bom, a atmosfera que nós vivemos é tão boa. A voz do Espírito Santo a falar connosco, a forma como sentimos abraçados, abençoados, é tão boa que não dá vontade de parar. Mas, por vezes, tem que se tomar uma posição que é, não, eu vou orar. Eu vou desligar o telefone, eu vou desligar a televisão, eu vou parar as outras coisas todas, eu vou orar. Vou-me fechar num lugar onde ninguém possa perturbar. Eu vou orar.
E se nós tomarmos essa decisão, nós vamos ver que a nossa vida muda. Amém? Então, altar de oração. Qual é o segundo altar da nossa vida que nós temos que garantir que está limpinho? É o altar de louvor. Não estou a falar do louvor, do grupo de louvor, amém? É o altar da nossa gratidão. É o altar onde nós aprendemos a ser gratos e a louvar ao Senhor. Eu já contei aqui várias vezes um exemplo de um pastor que uma vez recebi lá em casa, um pastor brasileiro que vivia em Paris, tinha uma igreja em Paris, e nós íamos no carro. Foi com ele que eu aprendi muito isso, da necessidade de nós agradecermos. Eu fui buscar ao aeroporto, saímos ainda no aeroporto, ele pediu para beber um café, estava com vontade de beber um café português. Parámos logo ali num daqueles quiosquezinhos em frente à saída do aeroporto. Vem o café. A primeira coisa que ele faz é: obrigado, Senhor, que eu estou a beber um café aqui em Portugal. Eu achei, pronto, o homem ficou sensibilizado com a viagem. Não. Isso foi o princípio da minha aprendizagem durante 3 ou 4 dias. Nós íamos no carro e do nada eu começava assim: obrigado, Senhor, que aquela árvore ali está tão bonita e eu não viria se não estivesse cá em Portugal. E do nada ele ia andando e eu um bocado dizia: obrigado, Senhor, eu tinha uma mulher e um filho. Obrigado, Senhor, pela minha família, porque a minha mulher está bem em casa e o meu filho também. Ele ensinou, ele não dizia aquilo como algo mecânico que ele repetia, não. Via-se que ele sentia-se grato por tudo o que Deus fazia na sua vida. E eu percebi isso nos restantes dias. E é algo que a partir daí mudou muito a minha vida. Nós temos que aprender a ser gratos por tudo. Nós temos que estar gratos pelo dia bom e pelo dia que não é bom. O Senhor nos diz na sua palavra no Salmo 100, não é? Para entrarmos, e nós muitas vezes lemos o Salmo 100 no início aqui do culto, para entrarmos nos seus átrios com ações de graças. A Bíblia nos diz para fazermos isso. Então nós temos que aprender a estar gratos. Expressar gratidão ao Senhor quando comemos, quando fazemos compras, quando chegamos a casa depois de um dia de trabalho, perdão, quando nos levantamos de manhã para ir trabalhar ou para ir para a escola. Temos que estar gratos a quem não se consiga levantar de uma cama. Houve uma altura que eu não consegui levantar da cama. E hoje estou muito grato a Deus porque já consigo. Então, nós temos razões para estar gratos. Gratos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Nós temos, várias razões para estarmos gratos. Então, temos que fazer o quê? Temos que verbalizar isso. Porque à medida que nós demonstramos essa gratidão... Deixa-me dizer-te aqui uma coisa. Deus não precisa da nossa gratidão. Deus não precisa que a gente diga que estamos gratos. Deus não é alguém egoísta ou alguém narcisista que fica à espera que a gente diga obrigado. Não. É uma expressão do nosso amor. A gratidão a Deus é uma expressão do nosso amor. Eu esta semana vi nas redes sociais um testemunho, acho que foi no Instagram, do pastor Bill Johnson, que é o pastor da Igreja Betel nos Estados Unidos, é um homem sério. E ele estava a dar um exemplo, a esposa dele faleceu há menos de um ano. Eu lembro-me de ver o culto que ele celebrou na semana em que a esposa faleceu. E ele estava a dar esse exemplo. Quando a esposa faleceu, ele levantou as mãos e agradeceu a Deus. Porque Deus diz na sua palavra para estarmos gratos. Eu estava grato por ficar sem ela? Não, porque ela foi recolhida para o Senhor. Ou seja, em tudo nós conseguimos entender a importância de agradecer. E ele diz nesse testemunho, claro que sente a falta dela, claro que lhe custou, mas tem que adorar a Deus, tem que ser grato a Deus. Ele foi grato pelos dezenas de anos que viveu com ela. Ele foi grato pela família que constituiu com ela. Ele foi grato pela igreja que iniciou com ela. Tudo são razões para estarmos gratos. Nós não podemos viver fora da nossa realidade, das nossas dores, dos nossos problemas. Mas há tanta coisa para nós estarmos gratos. Talvez o nosso coração ainda não esteja pronto, como o do pastor Bill Johnson, para mesmo na adversidade, agradecermos pela adversidade. Se calhar não estamos prontos para isso ainda. Ainda não temos essa intimidade com Deus. Mas a verdade é que nós deveríamos estar muito mais gratos do que aquilo que nós estamos. Aprender o louvor, a gratidão, ensina-nos a viver o quê? Sabem? Na dependência de Deus. Quando nós achamos que fazemos tudo na força do nosso braço, nós não temos que agradecer nada a ninguém. Não, eu sou o maior. Eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu faço tudo. Mas um dia podemos deixar de ter tudo. Agora, quando nós trabalhamos, ganhamos dinheiro, temos uma boa vida e somos gratos a Deus, eu tenho a certeza que o coração de Deus se alegra. E tenho a certeza que a nossa vida fica sem essa cinza do altar do louvor. Então nós já vimos o altar de oração e o altar de louvor ou gratidão.
O terceiro altar é o altar da consagração. Pensa assim, é como se tivesse o coração dividido em 5 pedacinhos. A gente somos 4, não é? 2 ventrículos e 2 aurículos. Agora pensa, espiritualmente são 5 pedacinhos. O pedacinho da oração, o pedacinho do louvor e o pedacinho da consagração. O que é o altar da consagração? É consagrarmos a nossa vida a Deus. Eu acho que não é difícil nós entendermos o que é consagrar a nossa vida a Deus. É perceber que temos de estar sensíveis à voz de Deus, perceber que temos que ouvir Deus falar connosco e ir pelo caminho que Ele nos está a dar a direção. É perceber que se Deus nos diz para não vás por ali, se eu for, existe uma probabilidade muito grande daquilo não ser o melhor para mim. Para não dizer que é mesmo. E se Deus me diz, vai por ali, mesmo que o caminho possa não me agradar à partida, há uma probabilidade muito grande ou muito intensa daquele caminho ser algo que o Senhor preparou para mim, que de outra forma não iria alcançar. Mas para isso acontecer, eu tenho que me consagrar. Nós hoje ceámos aqui com o Senhor Jesus, uma mesa que tem muitos elementos proféticos, mas que mais importante que os elementos proféticos é a presença de Jesus. Jesus esteve aqui connosco a cear. Então, quando eu me consagro, quando eu escolho consagrar-me, eu começo a ter cuidado com as mesas onde eu me sento. Porque há mesas que são para eu me sentar e há mesas que não são, há cadeiras em mesas para eu me sentar e há que a gente não se senta nas mesas também. E há cadeiras onde eu não me devo sentar porque as mesas não são boas. Eu tenho que perceber se aquele lugar é bom para mim ou não é bom para mim. Eu tenho que perceber se dali vai nascer vida ou se dali vai nascer morte. Eu tenho que perceber se eu me estou a sentar num lugar bom ou num lugar mau. Eu não devo sentar-me ao domingo na mesa da comunhão com Jesus e na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta e no sábado sentar-me na mesa dos escarnecedores. Eu não devo fazer isso. Porquê? Porque eu estou a provocar o quê? Cinza no meu coração. Esse altar da consagração. Será que eu sou testemunha de Jesus? Se eu sou testemunha de Jesus, eu tenho que ter uma vida consagrada a Jesus. Ter uma vida consagrada a Jesus, eu sei que antigamente, há muitos anos atrás, se criaram alguns estereótipos que nós não, o cristão, o crente evangélico, não pode rir, não pode brincar, não pode ir ao cinema. Eu sei que se criaram esses estereótipos, não pode fazer, porque senão não é santo. Santidade não tem a ver com isso. Consagração não tem a ver com isso. Eu posso fazer isso tudo consagrando-me ao Senhor, porque escolho onde vou, escolho o que vejo, escolho o que faço. É diferente. Eu posso me divertir mesmo com a minha família, ter umas férias fantásticas, mas consagrar-me todos os dias, adorar todos os dias, estar grato todos os dias. Não tem nada a ver com isso. A questão é, eu sou testemunha de Jesus no meu dia-a-dia. Eu sou testemunha de Jesus. É porque os meus comportamentos, as minhas atitudes, glorificam o nome de Deus. Se eu não sou testemunha de Jesus, então o pedacinho do meu coração, do altar da consagração, está cheio de cinza. Onde eu for, tenho que ser conhecido como aquela pessoa que é testemunha de Jesus. No meu trabalho, tenho que ser conhecido como aquela pessoa que é testemunha de Jesus. É fácil? Nem sempre é fácil. Porque há pessoas que zombam, porque há pessoas que criticam, porque há pessoas que gostam de dizer que isto e que aquilo, e é difícil a gente manter-se firmes. Mas quando a gente se mantém firmes, as coisas mudam. Quando a gente se mantém firmes, o mundo percebe que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, este altar da consagração é muito importante. Então, nós já vimos o altar da oração, altar do louvor, altar da consagração. Faltam 2 altares. O quarto altar, não sei se não ficaram os 4 mais importantes para o fim, talvez. O quarto altar é o altar da família. A minha família. Não estou a falar da nossa família santa, estou a falar da nossa família individual, da nossa família natural. O altar da família é um altar muito importante. A família foi a primeira instituição criada por Deus. Deus não criou a igreja em primeiro lugar, Deus criou a família em primeiro lugar. Por isso nós ensinamos, quando se fala dos 5 pilares ou dos 5 vetores que são importantes como cristãos evangélicos nós termos para não darmos atenção às coisas erradas. Qual é a primeira prioridade na nossa vida? Deus. Qual é a segunda prioridade da nossa vida? O meu cônjuge. Qual é a terceira prioridade? É difícil agora, tem que ser assim com uma ajudinha. Os meus filhos. O meu cônjuge está primeiro com os meus filhos. Porquê? Porque eu tenho uma aliança com ele.
com ela. E os filhos não são nossos, são do Senhor e nós somos mordomos deles. Quarta prioridade na nossa vida, é a sua pistola. Quarta prioridade, o nosso trabalho, o nosso sustento, o nosso estudo. Quinta prioridade, a igreja. Vejam bem, Deus é a primeira, a igreja é a última. Eu estou a dizer que a igreja não é importante? Não. Eu estou a dizer que Deus é mais importante, que a minha família é mais importante. O meu trabalho é o que me dá sustento, que se eu for um homem ou uma mulher consagrada a Deus, Deus provê esse sustento, Deus garante que o meu trabalho é bom, Deus garante que eu tenho bom emprego, Deus me vai abrindo portas, mas eu não posso, como algumas pessoas às vezes dizem, eu não vou ser uma pessoa muito zelosa no meu trabalho, porque primeiro eu tenho que ser para Deus. Ser para Deus. Mas o meu trabalho não implica, antes pelo contrário. Se eu sou testemunha de Jesus, no meu trabalho todos conhecem que eu sou testemunha de Jesus, que eu sou o melhor trabalhador, o meu patrão tem prazer em que eu trabalho lá. Então, é importante nós percebermos isso e percebermos que a nossa família tem que ser bem cuidada. A família é o nosso primeiro ministério. Uma família cuidada, sarada, curada, restaurada, é uma família onde a presença de Deus é real. É uma família onde podemos dizer, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se o meu coração, se o meu altar da família não estiver cuidado, se estiver cinza, os meus filhos não têm prazer em vir à igreja. Se o meu coração, se o meu altar da família estiver cinza, quando eu oro a uma refeição, os meus filhos não acham graça e perguntam porquê é que eu estou a orar à refeição. Se o altar da minha família tem cinza, os meus filhos percebem que o pai ou a mãe na igreja são umas pessoas e em casa são outras pessoas. A minha família tem que ser cuidada por mim. Não é a igreja que vai cuidar da minha família. A igreja cuida de todos nós. A igreja ensina aos nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Mas é o nosso altar da família que os mantém nos caminhos de Deus. É o nosso exemplo como família. E uma coisa que nós às vezes esquecemos é que o altar da família é o mais fácil de ganhar cinza. Sabem porquê? Porque a cinza vem através de uma briga, vem através de uma palavra que não se deveria dizer, vem através de um grito que se dá e que não se devia dizer, vem através de um comportamento que não é correto, vem através da rotina que se instala na família e nós não temos tempo para fazer nada de novo, vem através de quê? Da falta de perdão. Quantas vezes, se nós em casa temos falta de perdão uns com os outros, como é que nós somos no nosso relacionamento com Deus? A nossa família, o nosso altar da família, é um altar onde não pode haver briga, onde não pode haver falta de perdão. Vamos fazer tudo certo em casa? Claro que não. Mas que no momento em que a gente tem uma atitude errada, a gente seja rápidos para pedir perdão e haja humildade para aceitar esse perdão e haja amor para restaurar. Da mesma forma que é um altar onde muito facilmente se consegue trazer cinza, é o altar que é mais fácil também de restaurar. Porquê? Porque só depende de nós no núcleo restrito da nossa família. E quando nós fazemos isso, nós podemos mudar a nossa família, podemos mudar os nossos casamentos, podemos restaurar os nossos familiares. Não dependemos de mais ninguém para o fazer, só de nós. Não dependemos do vizinho, não dependemos de ninguém, só dependemos de nós. Se tivermos mais amor e menos orgulho, se tivermos mais perdão e menos intolerância, nós conseguimos. Se tivermos mais humildade, tudo isto são chaves para que este quarto altar da família, este quarto cantinho do meu coração, possa não ter cinzas e possa ser guardado e restaurado pelo Senhor. E por fim, o quinto, eu acho que é o mais importante, é o altar da adoração. E há pouquinho eu falei de louvor como gratidão, não é? Não louvor como louvor. Adoração. Quem ama verdadeiramente a Deus, adora-o em tudo o que Ele faz, independentemente das circunstâncias, independentemente de eu concordar ou não concordar, independentemente de ser agradável para mim ou não, independentemente de ser difícil ou não. Quem ama verdadeiramente a Deus, adora-o. Semana passada fomos ministrados pela presbítera Lucilene sobre adoração como uma arma de guerra. Lembram-se? Ela, se não viram, está disponível no YouTube, podem ver no nosso canal. Ela deu-nos o exemplo de Paulo e Silas, que foram presos, foram açoitados, sofreram naquela cela, naquela prisão, mas o que é que eles fizeram? Murmuraram, reclamaram, gritaram? Não.
adoraram e oraram. Então, este altar de adoração é poderoso. Queres viver de uma forma sobrenatural a tua vida? Adora ao Senhor em tudo o que tu fizeres. Adora ao Senhor na tua casa, com a tua família. Adora ao Senhor no teu trabalho. Como é que eu adoro no meu trabalho? Simples. Esquece que o teu patrão é aquela pessoa e pensa que o teu patrão é Deus, porque é de Deus que vem o teu sustento. Então tudo o que tu fizeres é para adorar o Senhor. Serás o melhor funcionário. É aquele, tenho que trabalhar mais horas? Não. Mas em cada 1 minuto das 8 horas que trabalhas, ou das 6, ou das 5, ou das 4, ou o que for, em cada um desses minutos, o nome do Senhor é exaltado pelas tuas mãos, pela tua mente, pelo teu cérebro, por tudo o que tu fizeres. Quando fizermos isso, estamos a adorar o Senhor em tudo o que nós fizemos. Na escola, como é que eu adoro o Senhor? Estudando, sendo um bom exemplo. Mas posso fazer brincadeiras parvas. Todos nós já fizemos brincadeiras parvas na escola. Se alguém não fez aqui, perdeu uma bela oportunidade. É natural. Fazemos brincadeiras parvas na escola. Hoje, como adultos, não podemos fazê-las. Mas nós podemos fazer brincadeiras parvas na escola e nos arrependermos e continuarmos a ser bom exemplo para Deus. Nós podemos fazer muita coisa e adorar o Senhor. Podemos adorar, obviamente, na igreja, no trabalho, em casa, na escola, nas compras. Como é que nós adoramos o Senhor nas compras? Tão simples. Quando nós cedemos a vez a alguém que está nas nossas compras e que nós percebemos que é uma pessoa com mais limitações, seja por idade, seja porque tem filhos com dificuldades, ou apenas porque percebemos que a pessoa está tão atarefada com tanta coisa, cheia de pressa. Eu vou dar-lhe o meu lugar na fila. Não me interessa se eu demoro mais 10 ou 15 minutos. Sei que estou a fazer algo para adorar a pessoa, para adorar a Deus. Eu adoro a Deus quando alguém se engana na caixa e em vez de eu pagar o que deveria pagar, a pessoa me põe um valor diferente e eu não fico com isso, porque ficar com isso é roubar. E eu sou o exemplo de Deus, sou testemunha de Jesus. E eu chego ao pé da pessoa e digo, não, isto aqui, essa maçã, o velho exemplo da maçã, essa maçã está a mais, eu tenho que pagar essa maçã. E eu tenho a certeza que no dia em que nós precisarmos de algo no supermercado, vai haver uma pessoa que nos vai deixar passar à frente. E no dia em que nós estivermos aflitos com os nossos filhos por uma situação qualquer no supermercado, alguém nos vai ajudar a fazer as compras. Eu tenho a certeza, porque é assim que o mundo de Deus, é assim que o reino de Deus funciona. Nós semeamos e colhemos. Atenção que eu não estou a dizer isto para nós negociarmos com Deus, amém? Estou só a dizer que são consequências lógicas de quem ama, são consequências lógicas de quem agrada ao Senhor. E porquê que nós temos que adorar? Estou mesmo a terminar. Se quiserem, podemos ficar de pé. Estou mesmo a terminar. Porquê é que nós devemos adorar o Senhor? Porque a minha Bíblia, eu não sei a vossa Bíblia, a minha Bíblia não diz nem que Deus busca cantores, nem que Deus busca músicos, nem que Deus busca pregadores, nem que Deus busca trabalhadores da vinha, embora todos sejamos trabalhadores da vinha. A minha Bíblia diz que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós percebemos a importância daqueles que o Senhor busca, nós percebemos que temos que tirar a cinza desse altar da adoração. 5 altares: oração, louvor ou gratidão, consagração, família e adoração. São 5 áreas da nossa vida que nós temos que cuidar. São 5 áreas da nossa vida que nós não podemos descurar de forma nenhuma. E hoje é o tempo de nós podermos ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje é o tempo que, enquanto o louvor nos vai ministrar, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo e o Espírito Santo nos chamará a atenção para qual destas áreas tem cinza, ou todas, ou talvez nenhuma, ou talvez uma, ou talvez 2. Mas nós não fecharmos os nossos ouvidos, mas estarmos sensíveis ao Espírito Santo e ouvirmos o que Ele está a dizer para nós. Se não retirarmos a cinza do nosso coração, o fogo de Deus não vem como veio com Elias no Monte Carmelo. Eu quero que o fogo de Deus venha sobre a minha vida, amém? Eu quero que o fogo de Deus venha sobre as nossas vidas, para nos mudar, para nos transformar, para nos limpar, para nos purificar. Porque se o fogo de Deus não vier sobre a minha vida, a minha caminhada vai ser uma caminhada vazia. Eu vou fazer as coisas, mas não tenho essa vida com Deus. E eu quero ter essa vida com Deus.
Eu quero que todos nós possamos ter essa vida com Deus, experimentar a glória de Deus nos pequenos detalhes, nas coisas às vezes mais simples, nas coisas mais básicas, e eu ver a glória de Deus em cada pequenina coisa. Então a forma mais fácil de eu retirar a cinza hoje do meu coração, em cada um destes 5 altares, e eu pedir perdão ao Espírito Santo se há algo em falta nestes 5 altares. Eu me arrepender perante o Espírito Santo, perante o Senhor Todo-Poderoso, se há alguma coisa nestes altares, eu fazer isso, eu confessar ao Senhor Jesus. Não é confessar a mim, confessar ao Senhor Espírito Santo que há algo num destes altares que eu tenho que rever, que eu tenho que mudar o meu posicionamento, que eu tenho que me entregar de forma diferente, que eu tenho que entender que talvez tenha sido ensinado errado até hoje e sou uma pessoa intolerante, sou uma pessoa orgulhosa, sou uma pessoa teimosa, sou alguém que não vejo a mão de Deus nas coisas boas que me acontecem, só vejo as coisas más que existem, só vejo os problemas e às vezes até fico zangado com Deus. Se calhar foi ensinado dessa forma. Então, que hoje seja o tempo de eu mudar. Pede ao Espírito Santo para te ajudar nesta hora a retirar essa cinza. Se quiseres vir ao altar, vem que o altar está aberto. Mas se quiseres ficar no teu lugar, é indiferente o lugar onde ficas. Tudo tem a ver com o teu coração, tudo tem a ver com a tua decisão. Meu Deus, eu oro por cada um de nós, Senhor, nesta manhã. Eu oro por cada um dos meus irmãos, meu Deus. Eu oro para que haja mudança, para que haja transformação. Eu oro, Senhor, para que possas sondar os nossos corações. A Tua palavra nos diz, Tu sondas os corações e esquadrinhas as mentes, meu Deus. Eu te peço, Senhor, olha para o nosso altar da família, olha para o nosso altar da consagração, Senhor. Olha para o nosso altar da oração, para o nosso altar do louvor e da gratidão, Senhor. Olha, meu Deus, para cada um destes altares, Senhor. Ora para cada um destes altares, meu Pai. Ora para que nós possamos entender, Senhor, o que nós temos que mudar. Meu Deus, se há cinza em cada um destes altares, Senhor, eu te peço que possas mudar, possas retirar, Senhor. Venha hoje falar com cada um de nós possa render a Ti, Senhor, verdadeiramente a vida nesta manhã, Senhor. Que a gente não fique mais os mesmos, que a gente mude, que hoje, Senhor, possamos sair daqui com a certeza, podemos ter uma esperança de uma vida completamente diferente, uma vida cheia da Tua presença. Meu Deus, eu oro para que Tu possas limpar as nossas mentes, Senhor. Eu oro para que possas limpar a nossa visão, Senhor, se ela está errada, se andamos a ver coisas erradas. Eu oro para que possas limpar a nossa audição, se andamos a ouvir coisas erradas. Limpa a nossa boca, Senhor, como o profeta Isaías, quando entrou na Tua presença, que percebeu que a boca dele era uma boca impura, Senhor, e Tu enviaste um anjo, Senhor, com uma brasa que queimou essa boca. Meu Deus, se a nossa boca é uma boca impura, eu oro para que hoje venhas limpar a nossa boca, que a Tua santidade possa ser impregnada nas nossas bocas e na nossa vida, meu Deus. Pai, se as nossas mãos, Senhor, não são santas, se o nosso trabalho não é santo, meu Deus, vem transformá-las e vem mudar-nos hoje, meu Pai. Não queremos estar fora dos Teus caminhos, não queremos estar fora da Tua presença, Senhor. Queremos poder experimentar coisas que nunca experimentámos. Queremos viver uma vida que nunca vivemos até hoje, Senhor. Uma vida plena contigo. Eu oro, Senhor, para que possas trazer hoje essa restauração no nosso coração, Senhor. Que hoje nós possamos dizer que oferecemos um sacrifício vivo, o nosso culto racional, Deus. Não de obrigação, mas de adoração, de consagração, Senhor. De oração, louvando, agradecendo, Senhor. E acima de tudo, cuidando da nossa família, Deus. Enche-nos da Tua vida nesta manhã, Senhor, trazendo-nos essa chamada de atenção para mudarmos. É o que eu oro no nome de Santo Jesus.